Vamos lá, vamos com a nossa querida advogada, a Luciana Queiroga, tirar algumas dúvidas a respeito dessa questão de alienação parental. Vamos ver se a gente estabelece o áudio. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Que bom, estamos lhe ouvindo. Doutora Luciana, eu já quero começar perguntando sobre essa questão do que é alienação parental. Explica pra gente, o que é alienação parental? Bem, a alienação parental é um processo psicológico usado para manipular o filho, né, no intuito de afastá-lo do outro genitor, de forma a romper os laços afetivos. Então, assim, cria um sentimento de ansiedade, de temor em relação ao outro genitor, né? Os casos mais frequentes são associados a situações de ruptura da vida conjugal do casal. Geralmente, quando há um litígio, no divórcio, que um dos cônjuges não aceitam a separação, acabam colocando toda essa carga na criança, né? E não só dessa forma, existe também aquele tipo de alienação parental velada, que é quando o genitor alienante, ele não declara que está fazendo alienação dessa forma, não falando para a criança, mas com atos. Por exemplo, evitando de dizer fatos importantes na vida da criança para o outro genitor, mudança de endereço, atividades escolares não avisa para que o outro genitor não participe, fazendo com que afaste o outro genitor da vida da criança, né? A gente fica muito confuso assim. Vamos esclarecer bem isso. É um tema muito importante também para a gente estar tratando aqui hoje, para esclarecer de maneira mais popular, né? Como a gente costuma dizer. Isso. O que acontece? Há uma separação e aí o filho fica com a mãe. E muitas vezes há situações de que a mãe ameaça, vamos dizer assim, o pai, colocando nesse meio jogo o filho. E aí o filho por si só, com base nos relatos da mãe, acaba rejeitando o pai. Isso é alienação parental? Isso. Na verdade, não é uma ameaça, né? São adjetivos que se colocam para o pai, por exemplo, expõe para a criança o motivo da separação, se foi uma traição, se foi problemas financeiros. E a criança, ela, coitada, não entende, né? Não vai ter o entendimento para saber o que de fato está acontecendo. Isso gera ansiedade, geralmente gera depressão e afasta a criança fica com um olhar negativo para aquele outro genitor. Nos termos jurídicos, falando agora com base na questão de lei, o que é que não é permitido fazer quando há uma separação e que a guarda fica com um dos pais? Você não pode impedir que o outro genitor, o pai ou a mãe que não vive, que não tem a guarda da criança, não pode impedir de vê-lo, né? Deve informar sempre todas as atividades da criança, tudo que for relacionado à criança, o outro genitor deve participar, né? Ele tem os direitos e as obrigações, não só obrigações, mas também os direitos. Nesse caso, a gente também fica muito na dúvida com relação à questão de não só a alienação parental, mas como tratar bem, como ter um diálogo bem sucedido para que não haja esse desequilíbrio nesse lar, porque já há uma ruptura, né? Ali já a criança já está no ambiente dividido. Que recomendação você dá, não só pelas bases da lei, pelas bases jurídicas, mas também como mãe, como advogada, no ambiente social, que situação você coloca ali de recomendação aos pais para evitar esse tipo de constrangimento para a criança? O ideal é que os pais eles não passem para a criança o motivo da separação. Não é uma coisa que a criança precisa ficar sabendo, ela só precisa entender que tanto o pai quanto a mãe não vão deixar de ser pai e mãe, ou continuar exercendo seu papel, só que em casas separadas, né? E, além disso, preservar a criança, fazer com que o genitor participe da vida da criança também. O ideal seria a guarda compartilhada, é o que nós advogados sempre indicamos. A gente só não indica a guarda compartilhada quando há muito desentendimento com os pais, porque tem pais que não podem nem se ver, né, porque brigam bastante. Isso é péssimo para a criança, verdade. Mas infelizmente é a medida a ser tomada, né, a guarda unilateral.
E a nova lei, o novo projeto de lei, justamente ele prevê isso. E nesses casos onde existe violência doméstica ou violência contra a criança ou adolescente, esse genitor ele fica impedido de ter a guarda e para que nas visitações seja no fórum da capital, do domicílio da criança ou em algum lugar que seja determinado pelo juiz. Eu também não poderia deixar de, nessa oportunidade, de lhe fazer a pergunta com relação a um outro relacionamento surgindo aí depois dessa separação. Chegando uma terceira pessoa, seja uma nova namorada, uma nova esposa do papai, ou seja um novo esposo, um novo namorado da mamãe. O que é recomendado nos termos jurídicos a se fazer para esse ambiente familiar não chegar até as vias da justiça por conta de brigas e confusões e, claro, principalmente prejudicar o desenvolvimento social da criança? Isso, o que a gente costuma ver no dia a dia, nos atendimentos, é que muitos pais acabam induzindo a criança a chamar aquele companheiro de pai ou mãe, né? Tem pais que fazem isso. Isso gera um desconforto para o genitor ou genitora que não tem a guarda, ou até mesmo que convive com a criança, mas que quando vai passar o final de semana com o pai, por exemplo, e aí a namorada do pai está lá e chama de mamãe. Isso a gente vê que causa muito prejuízo para a criança, porque ela precisa ter identidade, ela precisa saber quem de fato é o pai e quem de fato é a mãe. E aí, para não confundir a cabeça da criança, isso não pode acontecer. E acontecendo, procurar um advogado para que comunique ao juiz, certo? E o juiz possa primeiro dar advertência e, dependendo do caso, se for um caso grave de alienação parental, que chegue a estar perturbando de fato a criança, aí o juiz toma outras medidas, né? Hoje, na atual lei, a gente pede a avaliação psicossocial, que é com assistente social, que o juiz determina que vai fazer a visitação à criança. O projeto de lei prevê que esses casos de alienação parental tenha uma prioridade na justiça, né? Prioridade judicial, para que seja mais rápido, porque o interesse da criança aí está em jogo. Isso. E para que, se não tiver assistente social suficiente para que faça esse estudo psicossocial, para que o juiz nomeie um psicólogo, alguém que tenha capacidade técnica. Para fazer o acompanhamento, né? Fazer a avaliação. Tá aí, obrigada, viu, doutora Luciana, por todos os seus esclarecimentos. Muito importante a gente falar sobre isso, nessas mudanças da lei de alienação parental, deixando bem claro aqui no nosso público. Eu queria que você, para finalizar, deixasse aí seu Instagram também, que a gente quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, onde é que eu posso lhe encontrar? Muito obrigada. Meu Instagram é LucianaQCG. Tá bom, obrigada, Luciana, viu, pelo carinho e a receptividade aqui no nosso programa. Um beijo. Gente, pois é importante esse